Eu pus aqui para ficar um pouquinho maior, né? Bom, ficou um pouquinho maior, né? Que Jesus nos abençoe hoje sempre, que Jesus possa sempre trabalhar nos nossos corações, para que nós façamos aquilo que é o melhor para a nossa evolução, né? Às vezes pensamos que o que é melhor para nós é aquilo que nós queremos fazer na hora, e no entanto percebemos que não. E ficamos numa luta, não é? Ficamos naquela luta interna. Poxa vida, eu quero fazer isso, mas isso não está acontecendo agora na minha vida. Poxa vida, eu quero fazer aquilo, mas parece que aquilo está distante. Poxa vida, cadê Deus que eu peço tanto para Ele, essa ou aquela coisa, e Ele não me traz essa ou aquela coisa, Ele me traz outras coisas. Eu peço um emprego aqui, então um emprego acolá. Eu peço para trabalhar com tal coisa, Ele me põe para trabalhar com outra. E nesse vai e vem, nesses encontros e desencontros, nós vamos viver essa luta, tá certo? Nós vamos chamar de luta essa tormenta, às vezes, que a gente passa interna, que às vezes não é tão tormenta assim. Mas vamos lá, o título da palestra de hoje é Desafios da Luta Diante do Espiritismo. Como é que o Espiritismo leva o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos trabalhar dessas emoções? Como é que o Espiritismo nos leva a pensar nessas lutas, nessa luta interna e às vezes na luta externa? Luta é algo que, quando a gente fala em luta, a gente lembra disso, né? Certo? Será que esse aqui é o laser que foi aqui? Será que esse aqui somos nós e essa aqui é a vida com algumas dificuldades? Me parece que está desproporcional esse negócio, né? Me parece que tentar vencer esse grandão aqui vai ser complicado. Mas mesmo assim o pequenininho está risonho, né? Será que nós ficamos risonhos diante de algumas lutas com as quais nós somos defrontados? Não, né? Às vezes não ficamos nada risonhos, né? Às vezes nós ficamos desesperados, né? Bom, vamos ver. Olha só. Até que está saindo bem, né? Está tentando, boa palavra, está tentando, né? Tá? E a vida está só olhando para nós de um jeito assim, meio até arrogante, né? Mas a gente continua, né? É isso? Isso é uma boa imagem de uma luta, não é? Desproporcional, mas é. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós sentimos que, por mais que eu faça certas coisas, parece que não vai mudar nada, né? Às vezes a gente sente que vai demorar para mudar, né? Então a gente fica pequenininho diante dos acontecimentos da vida, né? E outras situações não, a gente não fica tão pequeno, não se sente tão pequeno diante dos reveses da vida. Mas na maioria das vezes a luta mostra isso. A própria palavra luta já traz aí uma certa dificuldade. Vou ter que lutar, vou ter que fazer alguma coisa diferente, vou ter que me esforçar. Por isso que a gente chama de luta, senão a gente chamaria de passeio, alegria, de felicidade, né? Bom, então tá aí, né? Se nós olharmos desenhos antigos, luta é a luta mesmo. Não sei se dá para ver aqui, ó. A arte rupestre mostra guerreiros com armas lutando, tá? Uma luta de um contra o outro. Aí é uma luta diferente, né? Uma luta de um contra o outro. Que vez ou outra acontece na nossa vida, né? Lutamos contra o outro. Às vezes o outro é o outro mesmo, às vezes o outro somos nós mesmos, né? Como assim o outro sou eu mesmo? Às vezes a gente se estranha. Às vezes a gente olha para si mesmo e fala, nossa, eu nem sabia que eu era assim. Estou lutando contra alguém que eu nem sabia que eu era. Ou estou lutando contra um sentimento que eu nem sabia que tinha. Então a luta bem representada contra o outro, ela pode sim ser um símbolo da luta que nós temos conosco. Com o eu que eu estou descobrindo, com o eu que eu vou descobrir, com o eu que às vezes me surpreende, com o eu que às vezes me assusta, né? Nós sabemos quem somos até que descobrimos que não somos tanto como sabíamos, ou que não éramos daquele jeito que sabíamos, né? Isso é engraçado nos seres humanos. Bom, isso aí é da Idade de Ferro, né? A Idade do Ferro, antigo, encontrado nas cavernas, né? Agora, e a luta moderna? Vamos pensar numa luta moderna?
Quem são os guerreiros modernos? Ali guerreiros empunhavam espadas, né? Lanças, objetos pontiagudos. E a luta moderna, hein? Luta moderna tá no futebol, por exemplo. Um país lutando contra o outro. Tudo bem, é um jogo, mas não deixa de ser uma luta entre gladiadores que gladeiam muito bem. Chutam uma bola, ninguém machuca ninguém, mais ou menos, né? Às vezes machuca, né? Eu até tirei umas cenas fortes aqui para ninguém chorar, né? Tinha umas cenas de jogadores mordendo um ao outro e tal. Mas a luta moderna, a luta permitida na nossa sociedade, pode muito bem ser traduzida pela luta do esporte. É um time jogando contra o outro, às vezes de maneira leal, às vezes de maneira desleal, e o objeto de disputa é algo que não machuca. Então, na maioria das vezes, tirando alguns excessos aí, um ou outro sai machucado, mas a intenção é que ninguém saia machucado. Tá? Alguns desses guerreiros ficam até separados, por exemplo, como no jogo de vôlei, então a chance de um machucar o outro não existe. A luta se modernizou, então, nesse sentido, né? Claro que hoje em dia ainda existe a luta armada, existe a guerra, mas a gente está pensando num mundo que vai evoluindo cada vez mais, né? Quem sabe as disputas no futuro sejam feitas via esporte, né? Todas as disputas, né? Ou então via diálogo. Bom, então nós começamos falando que a luta era uma luta nossa conosco mesmo, daí trouxemos um guerreiro com uma arma e trouxemos também, dentro daquelas inscrições do PS, algo mais agressivo. E agora estamos trazendo algo que não é tão agressivo, né? A luta entre dois jogadores de futebol. Bom, mas não deixa de ser uma luta, né? Numa luta, um vence e outro perde, né? É isso? Tá aqui, o bonequinho azul e o bonequinho laranja, é isso? O azul parece que venceu, né? Parece que venceu, né? Pela posição aqui, me parece que o laranja não está muito contente, né? Se é que está acordado aí, né? Quer dizer que um ganha e outro perde, né? É isso, né? Segundo as regras do jogo, se estiverem brigando, um caiu, o outro ganhou, o que caiu perdeu, o que está em pé venceu, né? Legal. Quer dizer que então quando a gente ganha uma luta, quando a gente ganha uma batalha, a gente ganha mesmo, é isso? A gente aprende bastante com isso. E quem perde totalmente, né? Não aprende nada. É isso? Ou não? Ou esse que ganha perde-se no orgulho? Nem sempre, mas na maioria das vezes. E esse que perde ou fica com muita raiva ou ganha humildade. Deus coloca algo interessante nas nossas vidas. Às vezes a perda vira um ganho. Às vezes nós perdemos, não estou dizendo que nós devemos buscar a perda, mas às vezes a perda disso, daquilo, daquele outro, nos leva a repensar as nossas vidas, pensar que não somos tão onipotentes, pensar que vivemos em sociedade, pensar que às vezes nós devemos ganhar, às vezes nós devemos perder. Então, muitas e muitas vezes, aquele que perde aprende mais do que aquele que ganha, porque quem ganha fica esfuziante com a vitória, fica às vezes, na maioria das vezes, enceguecido com a vitória e acha que fez tudo certinho e pronto. Por outro lado, quem perde fica pensando por que perdeu, e essa reflexão, na maioria das vezes, gera aprendizado. Então não é verdade que quem ganha, ganha, quem perde, perde. Quem ganha, ganha aquela batalha. Estamos no esporte, estamos na vida, não sei onde é que nós estamos. Quem ganha, ganha aquela batalha, quem perde, perde a batalha. Mas quem ganha, se deixar levar pela vitória e achar que não precisa fazer mais nada e que vai continuar ganhando, acaba perdendo no rumo das coisas uma porção de aprendizados. Agora, quem perde, se utilizar essa perda para reflexionar, se começar a raciocinar o porquê dessa perda, e por que você foi levado para essa perda, acaba ganhando não só humildade, mas bastante aprendizado. E quando nós olhamos o adversário, quando percebemos o adversário frente a frente,
nós ganhamos algo muito melhor que simplesmente vencer ou perder. Nós ganhamos autoconhecimento. Toda batalha, aí eu estou pensando nessa luta do esporte, estou pensando nessa luta de um contra o outro. Toda batalha deve ser, na verdade, uma batalha onde o meu oponente me faz ficar melhor do que aquilo que eu era. O meu oponente é só uma referência para que eu possa melhorar. Porque, na verdade, a verdadeira batalha é sempre conosco mesmo. Eu não consigo piorar o meu oponente, eu também não consigo melhorá-lo, mas nós, eu, vocês, nós conseguimos nos melhorar ou nos piorar. Então, se eu quero vencer alguém, eu não vou trabalhar para vencer aquele alguém. Na verdade, eu vou trabalhar para eu melhorar quem eu sou, para que eu possa, então, dada aquela referência daquele alguém, vencer alguém. Se alguém fala para mim, olha, eu corro, sei lá, 100 metros em 15 segundos. Se eu sou obrigado a vencer essa pessoa, eu não consigo atingir essa pessoa. Eu consigo trabalhar aquele quem eu sou, treinar mais e mais eu mesmo, para que eu possa vencer aquele limite, aquele recorde. Então, numa batalha, o que mais nós ganhamos é esse olhar do outro, é esse autoconhecimento. O outro me dá, repito, referência daquilo que eu sou. É por isso que Jesus pediu, quis e está cada vez mais pedindo que nós vivamos em sociedade. Porque é olhando o outro que eu sei como é que o outro é e eu me reflito no outro. É observando as atitudes do outro que nós conseguimos crescer, porque daí nós percebemos aquilo que nós fazemos melhor, aquilo que nós fazemos pior, aquilo que nós podemos melhorar e aquilo que nós já melhoramos, sempre com o espelho do outro. O outro reflete aquilo que eu faço para ele. Se eu o trato mal, automaticamente, na maioria das vezes, tem gente que não, tem gente que acaba compreendendo, mas na maioria das vezes, se eu trato mal, eu sou maltratado. E no momento em que eu sou maltratado, eu acabo perguntando para mim mesmo, o que será que eu fiz para ser maltratado? E com isso gera uma reflexão, e isso gera um aprendizado. No entanto, se eu trato bem alguém, se alguém fica feliz com o meu tratamento, eu também aprendo com isso, porque essa pessoa me dando um sinal positivo, me mostra que sim, eu estou agindo de maneira boa. Então, o que mais nós ganhamos nessa luta cotidiana, que agora eu posso trocar a palavra por interação cotidiana, o que mais nós ganhamos é o aprendizado. Jesus jamais pediu para que nós nos isolássemos dentro de um quarto fechado, escuro, sozinhos e ficássemos lá meditando para que Deus fosse nos ajudar. Não. Jesus pediu um trabalho constante de um com o outro dentro da caridade. E isso faz com que nós cresçamos. Por quê? Porque quando eu faço algo para alguém e ele me retorna a resposta desse algo, eu cresço. Eu aprendo se eu fiz certo, se eu fiz errado, em que medida eu fiz. E eu aprendo com o olhar do outro, o que o outro é e o que eu sou. Por isso que às vezes, se chegar alguém para nós, não sei se alguém já passou por isso, acho que nunca, né? Eu acho que nunca ninguém chegou para um de nós e falou, escuta aqui, vou te falar umas verdades, você é isso, aquilo, aquele outro. E desfila uma série de verdades, né? Quando alguém fizer isso conosco, a melhor atitude que nós podemos ter é fazer uma oração internamente, agradecendo a Deus, porque aquela pessoa que está na nossa frente acabou de se revelar, acabou de dizer quem ela é. Porque nós só enxergamos no outro aquilo que nós sabemos que temos dentro de nós. Nós só enxergamos no outro aquilo que é espelho de nós. Quer ver uma experiência? Nós estamos querendo comprar, sei lá, um carro novo. E daí nós colocamos na nossa mente a marca daquele carro e o tipo daquele carro. Percebam, nós vamos começar a enxergar aquele carro em tudo quanto é canto da cidade. Alguém já passou por isso? É Deus tentando me ajudar. Não. É o nosso cérebro selecionando aquilo que nós queremos. Queremos comprar uma bolsa nova, de um dado modelo. Nós começamos a reparar que um monte de pessoas têm aquela bolsa mais ou menos naquele modelo. Bolsa não é um bom exemplo, porque tem tantas e tantas bolsas no mundo que até é difícil achar outra igual, né? Então, carro é o exemplo bem mais fácil.
Tá certo? Mas quando nós fixamos a atenção em algo, quando nós estamos pensando em algo, nós enxergamos esse algo. Quando nós temos um certo proceder dentro de nós, certos sentimentos, certas atitudes, nós enxergamos no outro aquelas atitudes. E às vezes ficamos bravos e nervosos quando o outro mostra aquela atitude. Se nós nos tratamos mal, nós acabamos tratando o outro mal. Por quê? Porque a pessoa com a qual nós mais conversamos, nós mais interagimos, somos nós mesmos. Nós ficamos o tempo inteiro conversando conosco mesmo. Nós estamos o tempo inteiro nos dando informações e recebendo informações de nós mesmos. Então, o jeito que eu me trato é o jeito que eu trato o outro, normalmente. Às vezes a gente consegue dar uma fingidinha, né? Às vezes, se nós somos muito implacáveis conosco, nós conseguimos às vezes amenizar um pouco esse tratamento para com o outro. Mas na maioria das vezes, quem é amargo com o outro é porque é amargo consigo mesmo. E quem é feliz e quem trata os outros de maneira feliz e saudável é porque também se trata de maneira feliz e saudável. Jesus já disse, no Pai Nosso inclusive, perdoai as vossas ofensas para que podeis ser perdoados, né? Quando eu perdoo o outro, eu aprendo a me perdoar. Perdoai para ser desperdoado. Quando eu faço algo para o outro, é porque normalmente eu estou em vias de conseguir fazer esse algo. Para mim eu já consegui. O mesmo que nós agimos, o mesmo sentimento que nós temos para com o outro, nós temos para conosco. É claro que às vezes a gente dá uma falseadinha nisso, mas na maioria das vezes é essa identidade de sentimentos e posturas para conosco e para com o outro. Então, quando nós somos colocados frente a frente com um adversário, nós somos colocados frente a frente com os sentimentos do outro conosco, com o nosso. E nessa mistura nós aprendemos. Essa mistura nos promove, nos provoca o autoconhecimento. E é com isso que Deus espera que nós cresçamos. Às vezes lutando com o outro e às vezes lutando contra o outro. Mas sempre lutando contra nós mesmos. Vocês perceberam?